Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bora lá falar sobre Caracas 1, Atlético 1 nessa madrugada gostosa. Joguinho meia-noite é aquela coisa, depois tem coletiva. A gente assiste mais uma vez os lances do jogo. E quando você tá sempre para gravar, acontece mais uma coisa, como por exemplo, a hora que eu ia pausar tudo aqui, o rádio anuncia que o Vitor estava indo para zona mista, o que gerou mais um trecho do pós-jogo. É um assunto que precisa ser debatido aqui também. Talvez isso geraria um vídeo só sobre a pequena participação do Vitor ali naquele momento da zona mista. É um pós-jogo que precisa ser dividido em duas partes. Uma dessas partes não dá para não abordar esse assunto e talvez ele seja o mais discutido em todas as redes sociais, o termômetro do mundo nesse momento, que é o elenco atleticano, e que foi pauta da coletiva do Cuca algumas vezes e também da entrevista do Vitor. E deixando de lado o elenco em determinado momento do pós-jogo, a gente vai falar sobre atuações, sobre o futebol apresentado ou não pelo Galo. Vamos lá, atuações assim, elas trazem algo de positivo, ou pelo menos deveriam trazer, que é escancarar a carência do elenco, né? Que é deixar bem nítido, tipo, olha, se a partir de... Primeiro, vocês já cometeram um erro, né? Que a gente vai falar alguns desses erros já já. Mas olha, vocês já cometeram um erro. Se vocês, dependendo do que vocês fizerem em junho e julho, vocês vão agravar esse erro que vocês já cometeram. Aí vamos lá. Essa parte do Vitor eu já tenho que deixar logo de cara no pós-jogo, nessa etapa que a gente vai falar de elenco, então. O Vitor fala que futebol é muito dinâmico, que em determinado momento, depois de 9 vitórias do Campeonato Mineiro, era um grande elenco, e que agora não é mais. Vamos lá, Vitor, eu não concordo quando as coisas são colocadas assim. Vamos lá, primeiro, que o seu treinador, já naquele momento, dizia que precisava de reforços. E o seu treinador nem tinha perdido todas as peças ainda. Então esquece o cara do YouTube, esquece o corneta da arquibancada, esquece o maluco do Twitter. O seu treinador já joga por terra o que você está falando aqui, tá? Aí vamos lá. Eu rapidamente tive que pausar o início do pós-jogo aqui e tive que ir lá abrir uma página de quando saiu cada atleta e de que momento dessa sequência de vitórias era. Por exemplo, o Otávio, você lembra que a gente volta dos Estados Unidos, empata com a América, depois vem Vila, Atlético, Cruzeiro, né? Você tem uma sequência de vitórias ali e a cada vitória você ia perdendo peças. O Otávio, por exemplo, ele sai depois da 6ª vitória. Em um momento que você perde Alan Franco, que você está improvisando o Rubens como volante, em que você perde mais um volante num jogo como esse, que importância e peso teria o Otávio nesse momento? E repito sempre, Fael, não dava para cobrir os 4 anos do Fluminense ou o valor oferecido pelo Fluminense. Ok, saída não é problema, o problema é reposição. A saída, ela acontece no futebol, realmente. Tá, 4 anos para um jogador de idade avançada. O problema é quando não existe a reposição. E calma que eu vou trazer mais argumento depois do tipo, Fael, mas tá cheio de problema o time. Calma, né? Aí depois da 8ª vitória, saiu o Alisson. Um jogo como hoje, por exemplo, assim, eu fui no SofaScore pegar o posicionamento médio de cada jogador. O sistema detecta onde cada jogador ficou parte do jogo e considerando até as substituições, o Atlético do segundo tempo é um time todo por dentro. Tá lá, é o sistema, a inteligência lá, artificial, detectando que o jogador ficou o tempo todo aqui por dentro, todo mundo embolado no meio. Aí você vai acionar por quê? Para abrir o time, para dar amplitude, para ter velocidade pelos lados do campo. Você aciona uma peça, de repente, como o Alisson, que inclusive fez gol importante lá para o Shakhtar hoje. Fael, mas não dava para segurar porque era muito dinheiro. Eu vou repetir novamente o que eu falei para o Otávio. Ok, é um bom valor,
Então pega parte desse valor e investe em reforço. Gente, para ganhar isso aqui, para ganhar essa causa aí, não precisa ser o Demolidor, não. Né? Quem gosta de série nerd aí tá ligado que eu tô falando que o cara é bom nos argumentos como advogado. Os argumentos, cara, é bem básico, é o beabá para argumentar aqui e ganhar essa causa. E o Davidson saiu após 9 vitórias. Exatamente o número de vitórias que o Vitor citou. Vitor, deixa eu falar pela terceira vez. Sair não é o problema. O tempo de contrato tem um valor para o Davidson maravilhoso. O problema é que não teve reposição. Rafael, mas para ganhar do Caracas, o 10º lugar lá do campeonato, não sei que posição do campeonato venezuelano, 6º, 10º lugar do campeonato venezuelano, com o Rubens, o Fausto Vera, o Coelho, o Rony ali, dava para ganhar. Dava para ganhar realmente. Aí vem o argumento final. Mas nos dias em que suas principais peças não estão em uma noite inspirada, é aí que faz a diferença o elenco. Vamos lá, para eu tentar explicar para ficar bem clarinho. Hoje, fulano e fulano não estavam bem contra o Caracas. O problema não é elenco, o problema é o desempenho pessoal. Ok, quando você não tem um desempenho pessoal que te agrada, o que você faz? Você aciona o banco de reservas. Mas, Fael, é lesão demais, é um pouquinho de azar do Atlético também. Eu repito, esquece o que o cara do YouTube está falando então. O Cuca citou que isso ia acontecer nas coletivas. E, cara, eu que assisto toda a coletiva do Cuca, em algumas eu estou lá presente, ele fala, vai acontecer convocação, lesão, suspensão e problemas diferentes, como, por exemplo, o Hulk que fica em BH por uma situação que a gente já imaginava, daqui a pouquinho eu cito também que já era previsto. O Scarpa no nascimento do filho. Daqui a pouco vai aparecer um outro problema pessoal do jogador. Vai acontecer problema o tempo todo. Para elenco. Não é azar, o Cuca já falava isso, que ia acontecer e está acontecendo o que o seu treinador avisou. Né? Rafael, mas eu perdi o meu volante com 5 minutos de jogo. Não, você perdeu o volante, o Otávio, depois do jogo, acho que contra o Tocantinópolis, provavelmente. Foi lá que você perdeu o seu volante, não foi hoje com 15 minutos de jogo. Não estou falando que o Otávio era titular, estou falando que você perdeu um dos seus volantes. O Batalha era um dos seus volantes. O Zarate podia jogar como um dos seus volantes. Então você perdeu, sim, muito volante. O problema é que optaram por ignorar as mensagens do treinador. Repito, gente, não é o cara do YouTube, o chato, o corneta do Twitter falando. Eu só estou falando que era o treinador alertando que isso ia acontecer o tempo todo. E na coletiva, uma pergunta, se eu não me engano, do Igor, e depois uma pergunta do Cláudio Rezende, e talvez por uma terceira situação, mas duas, pelo menos eu sei que o Cuca falou, olha, eu não vou avaliar elenco. Eu lembro que a frase que eu até postei no Twitter o tamanho do Atlético é inquestionável. O Cuca dá uma pausa. Eu imagino que ele tenha falado, será que eu vou falar? Como que eu vou falar? Vou falar. O investimento é questionável. Você pode ter N interpretações, mas a postura, né, a forma como o Cuca colocou na coletiva o tempo todo é direta, não é indireta, é direta. Ele fala assim, olha, você sabe como é o elenco do Atlético. Eu sei, o torcedor sabe, mas eu não vou ficar falando. E o Cuca tá certo, cara. O Cuca falar no microfone, pro torcedor, é muito legal. Como o Cudê fez depois da derrota pro Libertad e depois do empate com o Bragantino no Mineirão. É legal demais para nós do Twitter termos ferramentas, aspas, argumentos e tal. No futebol, internamente, não. Ele não pode, o Cuca não pode criar mais problemas onde já tem muito. Ele já tem os problemas de administração do elenco, de lesão, de suspensão, de tudo que a gente está falando aqui, de
ter que manusear o calendário de dirigente que não atendeu o pedido dele, ele não pode ter mais um problema perdendo o grupo. Quem me acompanha no Alterosa Esporte sabe que eu faço planilhas também não só do Atlético, eu faço também para ter... Espera que meu computador quer reiniciar aqui. Eu faço também para ter argumentos com o torcedor rival, que é a dinâmica do programa. Então eu planilho todos os jogos do Cruzeiro, por exemplo, desde o áudio do Pedrinho lá contra o Botafogo. Aquilo ali explodiu e rachou o vestiário do Cruzeiro de uma forma que não recuperaram até hoje, com situações que agravaram, como ele falou no ano passado, que precisava contratar atacante para fazer gol. Depois do jogo com o Democrata, ele falou que o Jardim estava assustado com o desempenho de alguns jogadores, citou diretamente o goleiro reserva, e agora ele deu uma entrevista que ele dinamitou tudo de novo, e aí teve uma atuação ridícula contra o Mushuki Rune. Antes do jogo eu falava para meus amigos, eu quero ver a resposta do grupo pela fala do dono do clube. E acho que deram uma resposta direta para ele ali sobre o que ele estava falando. Um desempenho estranho. Então, o Cuca não fala abertamente sobre o elenco, mas ele passa a mensagem. O que nos dá o déjà vu, porque a gente tem a sensação de ter visto o Kudê falando isso, o Filipão falando isso, né? Todos os treinadores depois do Kudê já falam abertamente sobre essa situação. Aqui no pós-jogo, nos vídeos especiais, não é tanto no pós-jogo, mas é aqueles vídeos que eu faço na janela de fim de ano. O que eu falo? Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, quando vai buscar um treinador, é melhor abrir o jogo, cara. Olha no olho, abre o jogo, fala abertamente qual que é a parada, o que vai ser, para depois você não ter um desempenho, um desgaste na relação por causa de mentiras, de mudar o que você prometeu na reunião inicial. Eu não sei como foi a reunião com o Cuca, eu não estava lá. O Kudê depois abriu bem a fala dele sobre isso, como foi a reunião. O Caetano meio que confirmou realmente que dinheiro de SAF interferiu, dinheiro de venda de shopping, dívida, não sei o que lá. O Filipão, para uma rádio gaúcha, depois também disse a mesma coisa, me prometeram alguma coisa, não fizeram. Eu entendi que o que o Kudê tinha passado. E agora o Cuca meio que já deixa aberto também qual que é a situação do momento. E repito, gente, nós ainda vamos falar de desempenho de jogador. Agora eu estou falando de um assunto que vai ser o mais debatido quando se fala de Galo e Caracas, principalmente num jogo tão ruim, né? Então, respondi o Vitor, falei sobre a coletiva do Cuca. Vamos lá. Tem uma turma aqui que assiste todo pós-jogo. De vez em quando eu tô na rua, os caras levantam, abaixo o vidro do carro, pô, assisto pós-jogo, sempre na academia, na esteira, tô lavando vasilha e fico ouvindo e tal. A mulher do Alex gargalhada, a Camila, coloca no carro quando tá presa no trânsito lá e fica ouvindo. E aí, lá atrás, depois do Deportes e Kick, eu comecei a falar disso todo vídeo praticamente. Eu falava, olha gente, a nossa administração de calendário com Deportes e Kick foi um erro. Lá no telão do Alterosa Esporte, na escalação, eu colocava o Caio na lateral esquerda, porque a gente tinha informação desde o ano passado de situações que envolvem o Arana. A gente falava, olha, o Arana precisa descansar. Aí eu falei, então o Cuca vai descansar com o Deportes e Kick, que é basicamente os 3 pontos garantidos aqui, os 6 pontos garantidos do grupo, talvez para todos os times 6 pontos garantidos. O Hulk não precisa entrar jogando contra o Deportes e Kick no Mineirão. Acionou o botão de emergência e coloca ele em campo. Mas o Hulk começou jogando, o Hulk não precisa terminar essa partida. O Hulk terminou a partida. O Galo não precisa escalar tantos titulares. O Galo escalou muitos titulares e o Alan Franco machucou. É o que eu falo sempre, o Cuca é bem traumatizado, cara. No especial da Libertadores 2013 outro dia, ele tá falando que ainda pensa nos erros e tem pesadelos com alguns placares de 2013. O Cuca é sempre o cara que acha que o pior cenário vai acontecer. No futebol é preciso, sim, mas você precisa estudar o calendário e ver que janelas como a do Deportes e Kick, que acabou se transformando numa janela killer do Augusto Cury, mas não era esse caso. Ali era uma janela para você trabalhar. Aí eu avisei o quê? Tá vindo Caracas por aí. E, cara, foi meio que premonição. Eu falei,
o máximo que pode acontecer se tudo der errado é o Galo empatar com o Caracas, empatar a pontuação e o Cienciano ganhar do Iquique, que é o que deve acontecer. Se ele fizer um placar legal, generoso, ele melhora o saldo de gols, os gols marcados dele, que por enquanto estão um pouco abaixo, bem abaixo, em relação ao Atlético. Mas eu falava, olha, se tudo der errado, a gente empata com o Caracas fora, falei ou não falei, e o Cienciano ganha do Iquique. Aí começa um novo campeonato, que é a volta da fase de grupos, quando o Atlético enfrenta essa equipe fraca do Iquique e tem 2 jogos em casa, sem a logística de ir para a altitude do Peru lá no jogo como foi contra o Cienciano, o 8º estádio mais alto, maior altitude do mundo, e sem precisar ir para Venezuela. Então você trabalha contra o Iquique, o time reserva, trabalha contra o Caracas, esse time alternativo, e tem a segunda fase, a segunda perna da fase de grupos ali para você trabalhar. Vem a coletiva do jogo agora contra o Botafogo. Eu tinha ali umas 6 perguntas, 7 perguntas para fazer pro Cuca. Aí eu falei, ô Cuca, você tem um xadrez na mão do calendário, né? Quem gosta de assistir aos coletivos lembra dessa pergunta. E eu falei, olha, você tem algumas situações, como o Scarpa, que veio de um calendário europeu de 30 jogos, em 2024 ele mais que dobra esse número de jogos. Você tem um cara que faz 39 anos agora, em julho, e se tem alguma outra situação, se eu não me engano. Não lembro qual. Mas eu tenho uma que me preocupava mais, que é pouco falada na mídia por torcedores, mas vamos lá, eu já cito ela. É a competição que você vai usar a data agora para mexer em praticamente tudo? Aí ele até fala algo que já sai na mídia logo em seguida, que o Scarpa vai ficar de fora, e ele fala, olha, inclusive você citou o Hulk, que é outra situação que precisa ser vista. Gente, não é porque o Fael é evidente, não é porque o Fael voltou no tempo lá com a tecnologia da Marvel, não. É porque isso tinha que ter sido feito antes. E era bem óbvio quando você estuda o calendário daqui para frente. Você tem o Maringá na próxima terça-feira, você tem, vou tentar chutar aqui, dia 8 de maio, 15 de maio, e sei que dia 29 de maio, isso eu tenho certeza, é o Cienciano pela Copa Sul-Americana. Mas é por aí também os outros jogos, viu? 8 de maio, 15 de maio e 29 de maio, jogos da Sul-Americana. Mas você tem o Maringá em 2 datas dessas. Lá no finzinho de maio também. E você tem o 29 de abril agora. Então o Maringá, a volta deve ser 21, 22 de maio, né? Uma semana antes do Cienciano. Copa do Brasil não dá para descansar. Começou mal no Brasileiro, é hora de corrigir, não dá para descansar ninguém. O que tinha para descansar era agora. Machucou o Franco contra o Iquique. Cara, eu fiquei indignado, né, pelo fato de ter tantos titulares em campo. Demonstrei minha revolta aqui no YouTube, lá na TV também. E hoje, o Gabriel Menino. Né, acho até que a turma, depois do Iquique, depois que machucou o Franco lá, cara, e num lance que alguém assim, tirou o pé da jogada lá no Mineirão, no Deportes Iquique, dava para evitar a lesão do Franco, a turma tira o pé lá no Mineirão e não sei o quanto assusta para os companheiros de time hoje ao verem o Menino saindo de campo, depois de ver o Franco ficando no DM, o Igor Gomes ficando no DM, o Scarpa ficando no DM, o Júnior Santos ficando no DM, o Palácios ficando no DM. Quanto que isso afeta dos caras? Puta merda, velho. Eu posso ser o próximo a perder mais 45 dias, 60 dias. Vi agora o Cláudio Rezende, inclusive, falando do Alan Franco viajar no fim de semana, o que me surpreende, cara, me traz um certo alívio. Começava a ficar, começando, já estou bem assustado com o número de desfalques, preocupado, contando os dias. Eu juro para vocês que uma das primeiras coisas que eu penso quando eu acordo é
Cara, quanto tempo falta até o dia 12 de junho? Acho que Galo e Inter, acho que é dia 12 de junho, o Galo e Ceará é dia 30 de maio, 29, 29 sim esse ano. Acho que dia 1º é Galo e Ceará e dia 12 de junho acho que é Galo e Inter. Cara, quanto tempo falta até... Porque é desespero, cara. Nesse momento, nós que temos um envolvimento grande com o Galo, de paixão, de amor, de acompanhar, de mastigar o dia inteiro, de acompanhar, de torcer, de vibrar, cara, a gente precisa respirar um pouco, cara. E é problema atrás de problema, não só pelos resultados, pelos problemas também de desfalques e tudo que envolve também o elenco nesse momento, né? Falei que teve um jogador que ninguém fala na mídia, na torcida, mas deixei claro até na minha escalação hoje no Alterosa Sport que o primeiro que eu tiraria da escalação hoje seria o Júnior Alonso. Por isso não concordava com escalações que colocavam ele até de lateral esquerdo. O Júnior Alonso não para em data FIFA, não sei se chego a citar ele na coletiva, mas com certeza já citei aqui no YouTube sobre isso. O Júnior Alonso, o Alan Franco ficou gripado contra o Ceni esse ano, fica fora do jogo, mas o Júnior Alonso não para, cara. O Júnior Alonso vai todo jogo. O Júnior Alonso precisava parar hoje. O Leandro ainda ficou fora no jogo contra o Vitória e saiu na metade do jogo contra o Iquique. Se quisesse deixar de fora também, acho que... Eu hoje estava nessa vibe, eu juro pra vocês. Os amigos que eu conversei durante o jogo são testemunhas, alguns assistem o pós-jogo aqui. O Galo fez o gol, o Galo tomou o gol, o Galo com atuação ruim. Eu falei, galera, hoje eu me preparei para tudo. E usei o termo na televisão e aqui que era o jogo para sangrar. Sangrou nossos olhos, inclusive. Né? Escorreu sangue no olho assistindo esse jogo. Ontem eu estava assistindo o Vasco e Lanús, falei, não, que jogo feio, né? O que eu estou fazendo na minha vida assistindo Vasco e Lanús? Mas hoje eu tinha uma obrigação sentimental e de coração de acompanhar. Do Vasco ontem eu desliguei. Não, eu não posso fazer isso com a minha vida. É errado. Hoje eu não tinha opção, eu assisti até o final. Que jogo horroroso. Mas eu falei que eu me preparei mentalmente, inclusive durante a tarde, eu falei, eu vou me preparar, porque hoje acontece isso, isso, isso e isso. Faltou vontade, Fael? Mais uma pergunta para os fãs de carteirinha. Qual música que eu respondo? Qual música a torcida canta que eu respondo essa pergunta? Eu quero é raça do time todo. Amigo, se não tiver qualidade, não adianta ter raça. Às vezes a falta de qualidade ela é confundida com a falta de raça. Teve time que faltou treinamento, a torcida cantou eu quero é raça do time todo. Teve ano que faltou qualidade de jogador, a gente cantou eu quero é raça do time todo, mas não tinha jeito, gente. Aquele time de 2008 do Atlético, por exemplo, eles podiam ser um leão em campo, da vida. Mas não ia. O time era ruim. Faltou vontade hoje. Teve muita gente que decepcionou, mas alguns fatores contribuíram para o futebol abaixo. Primeiro, que foi o time reserva. Você não prepara time reserva, não, vamos lá, time misto. Você não treina um time misto assim para pegar entrosamento, para corrigir. Olha, apita o treino aqui. Primeiro que seu calendário, quando você joga domingo no Mineirão e quarta-feira na Venezuela, você não teve treino para corrigir nada do dali. Fel, teve um na Venezuela ontem, vai me desculpar, mas 2 horinhas de futebol, de bola para lá e para cá, você não corrige tudo que você tem que corrigir na saída de bola, de posicionamento, né, de posicionamento de bola aérea, quando você está com a bola, quando você está sem a bola, quem vai pegar, quem vai... Principalmente porque não existe entrosamento, por exemplo, entre um Lianco e um Vitor Hugo, entre um Vitor Hugo e um Caio, entre um Caio e um Bernard. Calma que eu vou bater nos caras ainda que eu sei que você está querendo. O que eu estou falando é que existe esse agravante nesse caso, né, de você, além do calendário, da logística, de tudo, né, cara, tá difícil concentrar porque meu cachorro tá lambendo freneticamente aqui a minha perna. Além de tudo que existe de perrengue, a questão do entrosamento. Então, sim, alguns jogadores poderiam entregar algo a mais. Agora, assim, faltou raça. Eu acho que o Bernard, por exemplo, deu a vida, não. Mas eu acho que não faltou raça do Bernard, de coração. Não adiantaria ele cantar eu quero raça do time todo, eu não quero raça do Caio, eu quero raça do Bernard. Nesse caso, galera, a análise não é por raça.
É triste dizer, acho que não, a palavra é triste. Talvez seja, cara, acho que é triste, mas não é raça nesse caso, né? Tem um impacto também do quando você monta um time bom, quando você tá com um time forte em campo, você coloca uns caras medianos, às vezes você puxa eles para cima. E pode acontecer o contrário, quando tem um time que tá na nhaca geral, na noite, que tá todo mundo na noite da nhaca. Parece festa do interior, que tem as festas do inhame, as festas da mandioca, a noite da nhaca. Puxa um cara que tá melhorzinho para baixo também. Eu discordo de algumas coisas que o Cuca falou na coletiva, cara. Ele falou que o time fez um segundo tempo melhor e citou o número de finalizações perdidas pelo Atlético. O professor até perdeu, até antes do gol do Caracas, eu não lembro se estava impedido, mas o Rony traz uma para a direita ali, chuta e perde. Realmente teve uma finalização ou outra que poderia um capricho, uma cabeçada do Lianco ali, que ele perde o tempo da bola. Mas o menor dos problemas hoje foi a finalização, Cuca. O problema do Sub-20 hoje, por exemplo, foi. O Sub-20 hoje lembrou demais o time profissional do Atlético. O Sub-20 dominando, virou o jogo contra o Botafogo, dominando a partida, criando contra-ataque, chance, contra-ataque, chance, contra-ataque, chance. Eu falei assim, gente, eu conheço demais esse roteiro. Daqui a pouco tem gol do Botafogo. Ou o Botafogo não tinha arrumado nada no segundo tempo. Gol do Botafogo. Torci até pro Cobra não ter machucado. Gol do Botafogo, não deu outra, cara. O professor, hoje o problema não foi finalização e não houve essa melhora no segundo tempo também não. Tá, hoje não salva nada, professor. Nada. Nada, nada, nada. Quem que não aproveitou a chance? O Caio, né, que falou, olha, é melhor deixar o Caio lá na esquerda para fazer o último teste, que é teste do tipo, ó, se não render hoje, meu amigo, esquece, né? Ele realmente me lembra muito o Emerson Conceição. Eu falei de déjà vu aqui agora há pouco, a geração. Cara, eu lembro um dia no Independência que alguém cruzou uma bola lá do outro lado, inverteu uma bola lá do outro lado, o Emerson Conceição matou ela no peito. Ela caiu macia na frente dele, Independência, ficou um silêncio de 1,8 segundos assim, ó, e teve uma explosão igual o gol. Ele não conseguia fazer aquele, nós assustamos, velho. Eu acho que teve um clássico, talvez o gol do Carlos também, acho que nasceu dos pés do Emerson Conceição. É tudo que eu consigo lembrar dele aqui. Eu acho meio injusto ficar comparando jogadores de tipo, vai nascer o novo Zico lá no Flamengo, né? Tá nascendo um novo Reinaldinho, por exemplo, aqui no Atlético, comparando com o antigo Reinaldo, né? Na verdade, na época eu comparava ele até com o Ronaldo, que estava nas gerações ali. É o novo fulano, tanto pro mal quanto pro bem. Deixa o cara, mas que me lembra, me lembra. Nossa, o Caio não acertou nada até agora aqui. Pelo amor de Deus. Eu me identifico muito com ele porque eu tenho um futebol bem parecido nesse caso até agora, pelo que ele apresentou aqui no Atlético. E o outro, eu vou falar agora, né, que eu preciso pausar a câmera que vai dar meia hora e volto. E o outro bom é o Bernard. Vamos lá, a torcida comprou a ideia do Bernard voltar. O Bernard não pode reclamar disso, tipo, eu queria voltar e a torcida não me abraçava para isso. Cara, a gente torceu demais pela volta do Bernard, a gente comemorou demais, a gente ficou muito feliz. Foi muito gostoso ele no jogo contra o Juventude, que ele volta, aparece pro jogo e tal, que a gente fala, mano, que legal o cara voltar, né? E nós temos muito essa característica na torcida do Galo. Volta o Gemerson, volta o Hever, volta o Tardelli, até depois que o Tardelli saiu de novo, parou de jogar bola o tempo, ele queria voltar de novo, e muita gente queria abraçar a causa, e eu que trabalho com comunicação recebo mensagem o tempo todo, assim, cara, de gente que quer a volta de alguém o tempo todo, cara. Era a volta do Dato, era a volta do Prato. E todas as gerações a gente viu isso demais. Tem que trazer o fulano que já passou aqui, que sabe o que é vestir essa camisa e tal. E a gente peca nisso porque às vezes a gente nem avalia assim, cara. Mas dava a impressão pelo número de gols, assistências, e até porque o futebol grego quer ele de volta, porque olha, ele estava desempenhando aqui, ele estava indo bem. Até então, né, teriam feito proposta pela volta dele. Mas aqui no Galo, cara, não foi, não virou. E já tá chegando em um ano de Atlético, né? De todo o cenário possível ele teve a oportunidade, cara.
Eu lembro de um jogo contra o Manaus, acho que foi contra o Manaus, que ele entrou e ele se embolava com a bola, que aí a gente já começa a falar, tipo, não, Bernardo, hoje era um jogo pra você, sabe, 2009 ali, a gente fazendo uns 4-2 no Uberaba, 6-0 na Chapecoense, sabe que já que a vida tá te dando oportunidade, tem um outro time, IAP, que nós fizemos 8 na Copa do Brasil, ali em 2011, vai lá, se consagra hoje, hoje é seu dia, o Hulk não tá aí hoje, o Scarpa não tá hoje, o Alonso não tá, o Arana não tá, bate no peito, chama a responsabilidade, coloca a bola debaixo do braço, eu vou ditar o ritmo do time, eu vou armar, eu vou buscar, eu vou ser o cara do jogo, e sai até cabisbaixo, cara, e eu fiquei cabisbaixo do lado de cá também, do tipo, que talvez, se o Bernard sai no meio do ano, eu acho que o torcedor não sentiria saudade, por mais que seja muito triste falar isso, é preciso falar, é preciso tocar na ferida nesse caso, e talvez seria bom para o torcedor, seria bom pro Bernard também, onde estava desempenhando bem, onde estava apresentando bom futebol, sendo titular, fazendo gol, dando assistência, financeiramente certamente seria muito interessante, e talvez o Atlético não dificultasse pelo que custa e pelo que tem entregado o Bernard. Se fica, a gente vai ficar sempre na esperança, mas a cada... Tipo, entrou bem contra o Vitória, assim, é porque quando você tá nota 3 e vai para... Quando você tá nota 2 e vai para nota 5 talvez, ou nota 6, você já acha que tipo, ó, houve uma melhora, mas é porque tá abaixo às vezes do que se espera do cara, tá abaixo em relação ao restante do time, mas ele teve a melhora, tá? Eu falo sempre da balança, no Camisa 12 eu sempre citei a balança, entre o que o cara te custa e o que ele tá entregando, né? Você precisa colocar na ponta da caneta o que ele está custando e o que ele está entregando, né? Então eu acho que seria uma situação que talvez seria interessante para todo mundo. Mas o Caio e o Bernard, a gente já vem tendo o Bernard quase um ano e que a gente espera. O Caio não conseguiu apresentar nada ainda. E assim como eu falei do Bernard, hoje era um jogo... Quem não aproveitou, ficou muito abaixo da média, foram eles, mas quem me decepcionou foi o Fausto Vera, que eu achei que também teria um desempenho acima contra o Caracas, num dia que para ele assumir o protagonismo, o menino saiu, eu falei, agora o Vera vai jogar de segundo volante, né? Ele vai sair mais pro jogo, vai aparecer, ele não vai precisar ficar de primeiro volante. Não virou também, mas o Rony e o Coelho hoje, o Coelho tentou, sabe? Falar que faltou, por exemplo, aquilo que eu falei agora, eu quero a raça do time todo. Falar que faltou raça pro Coelho, o cara pegou bola na direita, bola na esquerda, lá atrás no meio campo, para tentar ligar na velocidade, por dentro, de todas as formas, mas tá bom, eu vou colocar no Rony, então, lá ele. Colocar na conta do Rony. Colocar na conta do Rony, então, essa decepção da noite. Essa grande decepção da noite do cara que, tipo, os selecionáveis aqui, o Arana, o Alonso não dá em campo, Franco, o ídolo da torcida do Hulk não dá em campo, hoje é comigo. Hoje é comigo. O Cuca usou uma frase, poucos jogaram bem. Eu não consigo ver ninguém que foi bem. Pode falar que o Coelho tentou muito. Mas a frase do Cuca, poucos jogaram bem, eu peguei, anotei ela na hora que eu falei, cara, quem? Não vejo ninguém bem. Ninguém. E entendo o Cuca ter que adaptar algumas respostas dele. Tá ok, Tom? Ô, Tom, deixa eu te falar. Aqui no comentário fixado tem um link da KTO. Lá tá acontecendo a Liga do Milhão. Tem pontos a cada apostinha sua, você vai pontuando. No fim do ano, quem ganhar, ganha R$1 milhão. Durante esse período, até o fim do ano, tem vários prêmios aí, várias dinâmicas lá na Liga do Milhão. Aproveita então. Fora isso, tem Odão, KT Odds, chance extra. A chance extra, por exemplo,
do fim de semana passado do Campeonato Brasileiro, a múltipla de 3 que você apostava, se você perdesse a aposta voltava até R$100 para sua conta. Perdi minha apostinha de R$100, voltava a aposta para você, entre outras aqui, entre outras situações que você só encontra na KTO, onde você diverte com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Amanhã tem mais Libertadores, Sul-Americana, semana que vem tem Champions, fim de semana tem Campeonato Brasileiro, então perde não. Vai lá para você se divertir na KTO. Acabou de assistir o pós-jogo? Você clicou em curtir, hypar? Clica no link da KTO aqui e dá aquela moral pro Camisa 12, beleza? Tamo junto, até o próximo pós-jogo. Tchau!